Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 9, do versículo 13 ao versículo 20. Salmo 9, do versículo 13 ao versículo 20. E fala a respeito da promessa de justiça por parte de Deus. Da promessa de justiça, né? Então, vamos lá, texto bíblico. Versículo 13. Agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós percebemos que é uma oração de Davi, esse salmo, né? E nós vamos perceber que Deus nunca ignora os nossos pedidos de ajuda. Deus nunca ignora. E Davi, ele provavelmente escreveu esse salmo após uma vitória sobre os seus inimigos, né? Sobre os seus inimigos. Então ele prossegue: olha, agora, Senhor, tem misericórdia de mim, vê os grandes sofrimentos pelos quais estou passando, por causa dos que me odeiam. Por favor, Senhor, livra-me das garras da morte. Né? Então, é o salmo que nos traz confiança para que nós, quando estivermos passando por algo parecido com o que Davi está relatando, nós clamemos a Deus por misericórdia. Porque se Deus trouxe misericórdia para Davi, com certeza Ele também fará para conosco. Né? Versículo 14. Salva-me, e assim te louvarei publicamente. Esse salmo, nesse texto, no versículo 14, ele está nos lembrando da necessidade de testemunharmos a bênção de Deus. É preciso verbalizar, é preciso falar o que Deus fez na nossa vida, porque para que outros sejam também tocados, para que outros ouçam testemunhos do que Deus fez na nossa vida e possam também ganhar confiança nesse Deus. Olha o que o Davi fala no 14, olha, te louvarei publicamente. Ou seja, vou exaltar o teu nome, meu Deus, publicamente, para todos ouvirem. Nos portões de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso daquela época. Então, além de publicamente, ele ia na igreja exaltar, na igreja dar testemunho, nos portões de Jerusalém. Talvez nós pudéssemos chamar os portões de Jerusalém hoje como sendo o templo, a igreja, onde as pessoas se reúnem para ouvir de Deus. E prossegue: assim sentirei profunda alegria, porque tu me livrastes. Irmãos, testemunhar as bênçãos de Deus na nossa vida nos traz alegria. Nos traz alegria. Falar de Deus, falar o que Deus foi importante, o que Deus foi bom para nós. 15. Os povos acabam caindo nas armadilhas que preparam uns para os outros. Né? O que ele está falando? Ele está falando, olha, os povos, quer dizer, aqueles que são do mundo, aqueles que têm maldade no seu coração, eles preparam
preparam armadilha, né? São traiçoeiros, fazem acusação falsa, dificultam a nossa vida, né? No trabalho, na escola, na família, eles fazem, mas olha o que o versículo fala, mas acabam sendo presos no laço que esconderam para outrem serem presos. Ou seja, aquele que prepara a armadilha, aquele que prepara uma traição, ele pode ter uma vitória passageira. Talvez ele possa se alegrar no momento de ter conseguido seu intento, maldoso, mas seu intento. Mas o texto nos garante que eles é que vão cair. Eles é que vão ser presos no momento oportuno. Mas por quê, pastor? Porque Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Olha, 16. O Senhor se revela ao mundo pela maneira com que castiga o homem perverso. Entendeu, irmão? Então Deus vai fazer justiça para aquele perverso, para aquele homem perverso que criou armadilha para ti. Para aquele homem perverso, para aquele ser humano perverso, para aquele que criou dificuldade para a tua vida, que fez promessa e não cumpriu, para aquele que pensou em tirar proveito da situação em que você está vivendo. Por isso que nós temos que confiar no nosso Deus, porque olha, é o Senhor revela ao mundo, quer dizer, o Senhor se revela, as pessoas reconhecem que Deus é justo. Por quê? Porque Ele castiga o homem perverso. Mas de que forma? Através das suas próprias maldades. Através das suas próprias maldades. O homem perverso, ele cai através das suas próprias maldades. Ele está cavando um poço para si próprio. Ele está cavando um poço para si próprio. Então, quando nós estivermos passando por um momento de prova, de dificuldade, o que nós temos que fazer? É como Davi fez. É como Davi fez. Clamar a Deus. Entregar na mão de Deus. Fazer o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, mas antes, entregar para Deus, confiar em Deus e fazer um compromisso com Deus. Olha, Senhor, eu vou dar glórias a Ti publicamente, eu vou testemunhar isso que o Senhor vai fazer na minha vida, esse livramento, dessa dificuldade, desse laço que o inimigo colocou na minha vida. É isso que Deus faz, é esta a justiça de Deus. Deus livra aquele que são seus, aquele que busca nele, aquele que confia nele. E ele faz essa justiça, ele castiga o perverso através das suas próprias maldades. Versículo 17. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Reino dos mortos. Inferno. Inferno. Se o perverso não se arrepender genuinamente a tempo, se ele não se arrepender de fato e de verdade a tempo, ele vai para o reino dos mortos. Ele vai para o reino dos mortos. Quando ele passar desse tempo, ele vai para o reino dos mortos, né? Então, voltando, 17. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. E para lá também irão todas as nações, países, grupamento de pessoas
que deixam Deus de lado. É por isso que quando uma nação, quando um povo vai às ruas e declara que esta nação, este país é do Senhor Jesus, o inferno se levanta, Satanás se levanta. Por quê? Porque ele não quer isso. Satanás quer que as nações continuem a servi-lo. Por quê? Porque ele quer levar o maior número de pessoas, de nações, para o inferno com ele. E quando ele percebe que as nações, através dos seus dirigentes, através dos seus profetas, dos seus divulgadores, dos seus cristãos, no nosso caso que cremos em Jesus Cristo, passa a declarar que a nação é do Senhor Jesus, há um levante da parte de Satanás. Pastor, como que eu faço para saber se é obra de Satanás ou se é um erro de postura, um erro de administração? Porque todos erram, né, pastor? Não, é possível. Mas então, como que eu faço para saber? Irmãos, a Bíblia fala que o ladrão, Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, se o erro ele é para ter como resultado a morte espiritual ou a morte física, então veio da parte de Satanás. Se há roubo de alegria, roubo de esperança, então veio da parte de Satanás. Se há destruição de um bom projeto, de algo que ia beneficiar as pessoas, se há destruição de uma boa iniciativa, então esse levante, ele veio de Satanás. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, quando você perceber na tua vida, na vida da tua empresa, na vida da tua nação, do teu país, da tua cidade, ações que levam a isso, roubo, morte ou destruição, acredite, isso vem da parte de Satanás. Mas, olha o que o versículo 18 fala. É uma promessa maravilhosa. Deus não deixará o pobre passar necessidade para sempre. Pastor, mas por que o pobre? É o pobre de espírito. É o pobre, não é o pobre financeiro. Não é o pobre de conhecimento intelectual. Não, é o pobre de espírito. É aquele que reconhece que Deus é poderoso sobre a vida dele. E que ele perante Deus, ele é um pobre, ele é pequeno, ele é falho, ele é pecador. Ou seja, este que tem essa consciência, que se coloca nesta posição de reconhecer que Deus é que é rico em bondade, é que Deus é que é rico em justiça, esse não passará por necessidade para sempre. Então o pobre que não é o pobre financeiro, mas é o pobre de espírito. Lembra-se do Sermão da Montanha, que ele fala que o pobre de espírito é que será feliz. O pobre de justiça é que encontrará justiça. Então o pobre que não é aspecto financeiro, Deus não está falando do aspecto financeiro aqui. Deus está falando do aspecto de submissão, de crença, de confiança nele. Então, 18 fala, Deus não deixará o pobre passar necessidade para sempre. Há um tempo que o pobre de espírito sofrerá, enfrentará dificuldade, mas é o tempo de prova, é o tempo de teste, é o tempo que Deus permite para que ele cresça espiritualmente. Para que ele cresça espiritualmente. Prosseguindo no versículo 18. Quem está passando dificuldades? Quem está passando dificuldades, mas confia no Senhor, não esperará em vão.
não esperará em vão. Irmãos, olha, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Ele está dizendo, olha, quem está passando, quem está vivendo nesse momento, dificuldade, em todas as áreas da vida, área sentimental, saúde física, saúde da alma, relacionamentos, no trabalho, na escola, quem está passando por dificuldades, mas confia no Senhor, ou seja, tem fé no Senhor. Então a chave é confiar no Senhor, é acreditar no Senhor. Mas confia no Senhor, não esperará em vão. Não esperará em vão. Quem confia no Senhor e está passando por dificuldade, vai passar, é um tempo, é um período, é uma circunstância, as circunstâncias se alteram. Deus é contigo, Deus é conosco, é Deus que nos sustenta. Vai passar. Versículo 19. Ó Senhor, é um clamor. Ó Senhor, levanta-te e julga as nações. Levanta-te e julga as nações. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele vai retornar. E no retorno de Jesus Cristo haverá o julgamento de todas as nações. De todas as nações. Haverá o julgamento do trono branco, que é individual. Cada pessoa será passar pelo julgamento do trono branco na presença de Cristo. Mas a Bíblia também nos relata de um julgamento das nações. Das nações, de povos, de agrupamento de pessoas. Há nações que manifestamente são contra Jesus Cristo. Há nações que manifestamente não permitem a divulgação da palavra do Senhor. Há nações ainda hoje em que cristãos são mortos em praça pública simplesmente porque são cristãos. Há nações onde igrejas são destruídas. Igrejas são destruídas. Há nações onde o governo ele dificulta a propagação do evangelho. E a Bíblia fala que um dos julgamentos de Cristo vai ser o julgamento das nações. E a Bíblia nos orienta a apoiar Israel. E que um dos quesitos no julgamento das nações serão aquelas nações que estiveram ao lado de Israel e as nações que estiveram contra Israel. É um estudo muito bacana, é uma promessa, uma profecia muito linda que está na Bíblia. Das nações que são a favor de Israel serão abençoadas. E as nações que são contra Israel sofrerão. É o que está na Bíblia. Então, Davi ele prossegue, olha, no versículo 19. Ó Senhor, levanta-te e julga as nações. Não deixe que elas o vençam. Porque, na verdade, a luta dessas nações, quando ela persegue um cristão, ela está lutando contra Deus. Lembra o que Jesus falou para Saulo? Saulo, por que tu me persegues? Jesus não falou por que você persegue cristão. Ele disse, por que tu me persegues? Ele queria dizer para Saulo, olha Saulo, quando você persegue um cristão, você está me perseguindo. 20. Faze os povos sentirem medo e respeito por ti. Faze os povos sentirem medo e respeito por ti. Dá às nações os castigos que elas merecem, até aprenderem que não passam de simples mortais. A gente pode imaginar que esse pedido de Davi não foi atendido. Mas se nós olharmos para a história
para a história da humanidade, a gente vai perceber que muitas nações já foram julgadas. Muitas nações padeceram, sofreram, já foram julgadas, né? Claro, essa justiça nesse aspecto não foi feita de maneira ampla, porque haverá aquele dia do julgamento das nações. Mas Deus, ele não está afastado desta promessa. Ele tem feito com relação a essa promessa. Tá? Então, o que nós percebemos? Todos nós queremos que Deus nos ajude. É claro, e por razões diferentes. Alguns querem a ajuda do Senhor a fim de que sejam bem-sucedidos na vida e que as outras pessoas passem a gostar deles. Outros querem para se sentirem confortáveis, bem consigo mesmo, né? Mas nós vemos nesse salmo que Davi queria que a justiça de Deus fosse restabelecida para a nação de Israel. Ele não pediu só para si, ele pediu para a nação como um todo, né? De forma que o poder de Deus fosse exaltado. Então, quando nós pedirmos ajuda para Deus, nós temos que levar em conta quais são os motivos. Quais são os motivos de nós estamos pedindo ajuda para Deus? Né? É nos poupar da dor? É para nos livrar do embaraço? Ou é para atribuir a Deus a glória e a honra? Tudo que nós fizermos, até mesmo um pedido de ajuda, deve ser para atribuir a Deus, amados, glória e honra. O mundo normalmente ele ignora a situação do desesperado, né? A cultura, a sociedade, ela ignora, infelizmente, fazendo com que as pessoas percam a esperança. Mas, irmãos, Deus é o defensor dos fracos. É Deus. É em Deus que nós temos que buscar. É Ele que é o defensor dos fracos, dos oprimidos. Nós temos que buscar em Deus, né? E Ele promete que essa situação não ficará para sempre. Não ficará. As nações ímpias que se esquecem de Deus e recusam a ajudar o seu povo serão julgadas por Deus, irmãos. Creia, serão julgados. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece a nossa inclinação para o desespero. Por isso que Ele prometeu cuidar de nós. Por isso que Ele prometeu cuidar de nós. Nós temos que olhar para Deus, porque Deus, Ele faz uma promessa e as promessas do Senhor se cumprem. Aquele que cobra o preço dos pecados cometidos, ou seja, Deus, é Deus que cobra, ouve com atenção os pedidos dos humildes e dos aflitos. Então Deus, Ele cobra o pecado dos que praticam, porque para fazer justiça, mas Ele ouve com atenção o pedido dos humildes, né? Então, irmãos, mesmo que todas as pessoas venham a esquecer de nós, mesmo que todas as pessoas venham a tentar nos humilhar, nos destruir, criando ciladas, denegrindo a nossa imagem, falando pelas costas, criando armadilhas, mesmo, nós não podemos esquecer, há um Deus que é sobre todos, e Ele está vendo isso, e Ele atende o pedido dos humildes. O que nós temos que entender é o tempo, nós somos muito ansiosos, nós
queremos para ontem. Às vezes a impressão que dá é que Deus é mágico. Não, Deus não é mágico. Ele pode até fazer mágica, porque se ele criou tudo do nada, ele pode, é óbvio. Mas normalmente, Deus trabalha com um processo. Porque no processo de Deus, ele atende o nosso pedido, ele corrige o que está errado. Porque todas as coisas estão sob o poder de Deus. Por isso nós temos que confiar em Deus, continuar confiando em Deus. Porque naquele processo de perseguição, de sofrimento que talvez nós estejamos passando, Deus está tratando de nós, está tratando também daquele que nos ofende, está tratando também daqueles que estão percebendo aquilo. Então nós temos que esperar o tempo de Deus, nós temos que confiar no tempo de Deus, nós temos que confiar, né? Nós temos que confiar. Muitas vezes pensamos em justiça somente sob o aspecto negativo, como punição, prisão, cadeia, ou como uma reivindicação. Olha, eu quero justiça, uma reivindicação, um pedido, né? Mas justiça também ela é extremamente positiva. Extremamente positiva. A palavra em hebraico para justiça é mishpat. Mishpat, que é traduzida como julgamento ou justiça. E transmite um significado de fazer coisas boas, de fazer o bem, ou de colocar as coisas nos lugares. De colocar as coisas nos lugares. Nesse salmo nós vemos que as duas ideias, elas aparecem, né? Ela aparece a ideia de ajustar as coisas, colocar as coisas no lugar, né? E também de punição. Né? Davi ora para que Deus mostre misericórdia para ele, para a nação de Israel, através do julgamento de seus inimigos, né? E nós vemos que pela justiça do Senhor nós podemos ter certeza de que os necessitados, os humildes de coração, de espírito, não serão esquecidos para sempre. E que nem a esperança dos pobres de espírito, perecerá perpetuamente. Não vai acontecer. E nós encontramos conforto nisso. Conforto na justiça de Deus. Nesse tempo, nessa mudança da nossa nação, que a nossa nação está se voltando para Cristo. Nós percebemos que algo não está certo, algo não está justo. Mas nós temos que continuar confiando de que Deus está no controle. E que no momento certo, na oportunidade certa, a mão forte, a mão poderosa do Senhor fará a diferença. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então, vamos orar para Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra esclarecedora. Essa palavra que nos traz conforto de que nós temos um Deus que olha por nós, que nós podemos confiar nesse Deus. Pai, nós queremos pedir para aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, Pai. Cura os membros, os órgãos, dá um tempo com qualidade de vida para esse que sofre no corpo, para que ele reconheça a ação poderosa do Senhor na vida dele, e que isso seja transformador, mas que não seja conforme o nosso plano, mas conforme o plano do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma. Quanto sofrem na alma, Pai? Para que o Senhor possa estar trazendo esperança, confiança, conforto, para que essa alma possa ter paz, Senhor meu Deus. Fugir da depressão, aproximar-se de Ti. Pai, trabalha na alma, Pai, trazendo, Senhor meu Deus, palavras confortadoras como esta,
que são promessas e que o Senhor cumpre as suas promessas, de que o Senhor ouve com atenção os pedidos dos humildes e dos aflitos. Quantos pais estão aflitos na alma, no seu interior, pensando no dia de amanhã, o que será do futuro? Pai, faça eles entenderem que o futuro pertence a Ti, que nós devemos continuar plantando, que nós devemos continuar fazendo bem, que nós devemos continuar confiando no Senhor, porque o Senhor com certeza está ouvindo e vendo a nossa atenção, a nossa confiança, as nossas atitudes. Pai, peço também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, todos os relacionamentos. Que a harmonia do relacionamento da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, possa se manifestar também nas famílias, possa se manifestar também nos governos e em toda a sociedade. Que essa harmonia da Trindade, Senhor meu Deus, seja para nós exemplo de que é possível vivermos em harmonia. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.